Bom, o ponto médio, dado o ponto, 2 pontos, né, no plano cartesiano, eu quero saber a distância média entre esses 2 pontos. Ou seja, se eu tenho um ponto A e um ponto B, eu quero saber exatamente qual é o ponto que está ali entre esses 2 pontos e está exatamente no meio. Ou seja, tem a mesma distância para B da distância para A, chamados equidistantes. Né? Eles possuem a mesma distância de B e também de A. Tá? Vamos aqui colocar no plano cartesiano para a gente entender como é que seria isso. Olha só. Então, eu tenho aqui um ponto qualquer, vamos fazer do mesmo modo que a gente fez lá da distância entre pontos. Então, olha só. Tem aqui esse ponto que é o ponto A. Tem coordenadas, por exemplo, x1 e y1, ok? Tem outro ponto aqui. A gente pode chamar de ponto B. Ele tem coordenadas x2 e y2, ok? Bom, dado esses pontos, eu sei que eu tenho um segmento, né, que liga esses 2 pontos aqui. Aqui o que a gente tem? Aqui eu tenho, como a gente disse, o ponto A de coordenada x1, y1, né? E o ponto B de coordenada x2 e y2, ok? E o que é o ponto médio? O ponto médio é um ponto equidistante, né? Eu tenho esse ponto aqui, ele está exatamente no meio, tá? Eu vou fazer aqui uma marcação para indicar que a distância, que essa distância aqui é igual, ou seja, a distância daqui para cá, desse ponto para o B, é a mesma distância desse ponto para o ponto A. Esse ponto aqui a gente chama de ponto médio, né? Porque está no meio do caminho, a gente chama de ponto médio. Eu posso chamar, por exemplo, de M, né? E quem é que vai ser esse ponto médio? Primeiro, ó, qual é a distância daqui até aqui? A gente sabe que é x2 menos x1, ok, isso aí. Né? Concorda comigo que esse ponto vai estar alinhado exatamente aqui, ó, na metade de x2 e x1? Então, quem é esse ponto aqui? Esse ponto, a gente pode dizer, né, que esse ponto é x2 menos x1 por 2. Ok? Tá? Que é justamente essa distância aqui. Agora, esse daqui do mesmo jeito, né? Você tem esse ponto aqui, ó. Ele vai estar alinhado exatamente aqui com a metade. É isso? Eu posso pegar e dizer que ele é y2 menos y1 também dividido por 2. Ok? Agora, olha só. Isso eu estou falando em termos de distância. Tá? A gente só vai ter que tomar um cuidado aqui. O cuidado é, por exemplo, quando esse número for negativo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Olha. Eu tenho aqui o menos 6 e aqui o menos 2. Ok? Entre o menos 6 e o menos 2, eu sei que tem alguém que está exatamente aqui no meio, né? E quem é que está exatamente aqui no meio? Primeiro, do menos 2 ao menos 6, qual é a distância? 4. Só que o cara que está aqui, ele é negativo, né? Ele vai ser o menos 4, ele vai estar entre um e o outro. É isso? Se a gente for pegar essa lógica aqui, ó, pegar um menos o outro e dividir por 2, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, o menos 6 menos o menos 2 dividido por 2, né? Então, ó,
o menos 6 menos o menos 2 vai dar quanto? Vai dar o menos 6 mais 2. E quanto é que dá o menos 6 mais 2? 4. Dá menos 4, né? Porque negativo dá menos 4, ó. Menos 4 por 2, que isso aqui deu igual a menos 2. Olha só, ele deu o ponto médio aqui? Mas eu peguei, ó, um menos o outro e dividi por 2. Né? Peguei um menos o outro e dividi por 2. Mas é esse o cuidado que a gente vai ter, por quê? Porque esse ponto aqui, né, ele está entre valores negativos. O que a gente vai ter que fazer para generalizar isso daqui? Esse caso aqui, ele daria perfeitamente certo aqui com números positivos. Mas como ele é uma média entre um e o outro, o que eu posso pegar? Eu posso pegar esse daqui, ó, e colocar mais aqui, ó. Mais aqui e mais aqui. Já que ele é uma média, coloco um mais o outro e divido por 2. Aí vai dar o valor exatamente ali do meio. Então, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos 6 mais o menos 2 dividido por 2. Então vai ficar como? Vai ficar menos 6 mais menos 2 sobre 2, vai ficar, ó, menos 6 menos 2, menos 8 sobre 2, que vai dar exatamente o menos 4. Tá bom? Então é por isso que a gente coloca esse sinal aqui de mais, tá? Porque esse sinal de mais, ele mostra o quê? Uma média entre o maior e o menor, ou tem exatamente ali o meio, e ele não vai dar esse probleminha aí quando o sinal for possivelmente negativo, tá bom? Que vai ser sempre a média, vai aparecer sempre o sinal do mesmo jeito, tá? Se a gente fizesse o menos do lado de cá, por exemplo, vamos pensar, ó, se aqui eu tivesse o 8 e o 4, por exemplo, 8 e 4, eu sei que entre o 8 e 4, né, 8 aqui e o 4 aqui, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, fizesse o 8 menos o 4, 8 menos 4 dá quanto? 4. Aí o 4 por 2 ia dar o quê? Ia dar 2. E eu sei que entre 8 e 4 não tem 2. Entendeu? Então, é por isso que a gente faz esse cálculo pensando numa média. Ou seja, eu pego um, somo com o outro. Se eu quero saber, por exemplo, a média de uma determinada idade, por exemplo, né? A ideia da média. Né? O que a gente faz? Eu pego as idades e somo e depois divido pela quantidade de pessoas. Então, se eu quiser saber a média da idade das pessoas que tem aqui, eu vou calcular o total de pessoas, pegar todas as idades, somar essas idades e depois dividir pela quantidade de pessoas que tem aqui. Tá? Então, como o ponto é médio, eu estou querendo saber uma média entre um e o outro. Tá? Querendo saber essa média, eu vou lá e descubro aqui qual é esse valor, somando e dividindo por 2, só isso. Tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Recapitulando, basicamente, o que eu tenho que fazer para saber qual é o ponto que está exatamente aqui no meio? Somo os dois e divido por 2. Tá? Somo os dois pontos dados aqui e também divido por 2. Então, o ponto médio, tá? Que eu chamei ele de M, quem é o ponto médio? O ponto médio, ele é igual a x1 mais x2 ou x2 mais x1, vou botar como está aqui que a gente fez, ó, x2 mais x1 dividido por 2, e quem é o outro é o y2 mais y1 também dividido por 2. Esse aqui é o que a gente chama de ponto médio, tá? São as coordenadas do ponto que tem entre um e outro. Esse aqui é o ponto médio. Ok?